Ei, povo, tudo certo? Espero que sim. Eu sei que estou há meses sem postar um vídeo longo, mas estou aqui de volta, não morri. Então, se você quer demonstrar apoio aqui ao canal, eu gostaria de pedir que você deixasse o like no vídeo e se inscrevesse no canal. E aqui, queria pedir para vocês divulgarem o canal e pedirem para mais gente se inscrever. Se cada um de vocês ganhar mais um inscrito pro canal em breve, vamos dobrar o tamanho do canal. Isso vai ser muito top. Enfim, agora vamos ao tema do vídeo. Vocês já devem saber que alguns clubes têm ligações com certos movimentos políticos, como o Livorno, da Itália, ligado aos comunistas. Ou a Lazio, que tem a maioria de sua torcida entre os fascistas. Ou o Real Madrid, muito ligado aos falangistas e aos monarquistas. Ou o Barcelona, ligado aos nacionalistas catalães. Enfim, mas o foco desse vídeo não é esse. O foco aqui é contar alguns casos em que clubes receberam um empurrãozinho de governos ou regimes para se fortalecerem. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então, para o primeiro caso dessa lista, vamos pegar uma pizza e viajar até a Itália, mais especificamente para a capital, Roma, lar do derby della Capitale da Associazione Sportiva Roma, ou simplesmente Roma. Esse time tem uma história curiosa. Em 1927, um sujeito chamado Italo Foschi, líder do partido fascista em Roma, decidiu que seria bom criar um time de futebol. Então ele foi lá, juntou uns times pequenos na cidade e fundiu para formar a Roma. Mas um caso curioso é que um dos clubes que estava programado para fazer parte dessa fusão era o histórico rival da Roma, a Lazio. Exatamente. Pensa que doido seria a Roma nascer da Lazio. Enfim, o fato é que a Roma foi muito ligada ao partido fascista italiano e recebia bastante apoio do mesmo. O partido ajudou a Roma a se fortalecer e a fez uma espécie de garoto propaganda do fascismo em Roma. Embora o time romano atualmente ligado ao fascismo seja a Lazio, mas enfim, o nosso próximo caso fica aqui na América do Sul. Sim. Mais especificamente na Colômbia dos anos 80, estou falando do Atlético Nacional. Maior clube da Colômbia, que recebeu muito financiamento do narcotráfico de Pablo Escobar. Não é exatamente um grupo político, mas eu decidi colocar aqui assim mesmo. Bom, o clube fez muito sucesso sob a benção de Escobar, inclusive chegou a vencer a Copa Libertadores de 1989. A mão de Escobar no clube fez o Atlético Nacional ser temido não só pelo seu bom elenco, mas também pelo poder que os narcotraficantes exerciam no clube e pelas manipulações de resultados que os traficantes promoviam, comprando juízes e tudo mais. Porém, um caso que eu não posso deixar escapar foi um caso envolvendo o Vasco da Gama. Em 1990, em partida válida pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores daquele ano, o Vasco, que havia empatado na ida, perdeu na volta, em Medellín, por 2-0, com erros inacreditáveis da arbitragem. Provavelmente os juízes daquele jogo haviam sido comprados pelo cartel, mas um certo dirigente do Vasco, sim, estou falando do Eurico Miranda. Ele foi lá na Conmebol e peitou todo o cartel de Medellín exigindo um novo jogo. Ele conseguiu, e o jogo foi remarcado. O Vasco acabou perdendo de novo, dessa vez por 1-0, mas o foco é que o Eurico não tinha medo de nada kkkk. Enfim, o próximo caso também ocorreu na América do Sul, mais especificamente a oeste dos Andes, no Chile. Em 1973, durante o governo do socialista Salvador Allende, uma série de crises no governo levou o exército a bombardear o Palácio de la Moneda e elevar o general Augusto Pinochet ao poder chileno. Enquanto isso, o Colo-Colo jogava o campeonato chileno. Após algum tempo, o governo de Pinochet começou a fazer muita propaganda, inclusive no futebol, e para isso o regime acabou adotando o Colo-Colo como time do governo. Assim sendo, o time acabou recebendo muito apoio do governo do Chile, e o governo inclusive tinha um posto avançado no estádio do clube.
O time atualmente não é tão ligado aos movimentos pinochetistas, mas um fato é que o regime de Pinochet ajudou muito o desenvolvimento do Colo-Colo e deu aquele empurrãozinho básico para o time crescer. Tanto que, no ano seguinte ao fim do regime de Pinochet, em 1991, o clube ganhou a Copa Libertadores, e supostamente isso foi muito graças àquela ajudinha de Pinochet. Agora, para nosso outro caso, vamos até a Alemanha dos anos 30, quando o Schalke 04 foi adotado como o time símbolo do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, vulgo Partido Nazista. Inclusive o próprio Adolf Hitler era um torcedor do Schalke, não necessariamente pelo clube, mas sim porque o time era uma potência e o Führer adotou para propaganda política. Assim sendo, o Schalke simplesmente massacrou todos os seus rivais em nível alemão e dominou o país ao largo da ditadura nazista. Agora vamos até a União Soviética, quando a ditadura comunista financiou em peso a seleção soviética, que ganhou uma Eurocopa e 2 Olimpíadas durante o regime. A seleção soviética, apesar de ser mantida amadora, tinha uma força realmente enorme, talvez para competir com o futebol dos países capitalistas. O fato é que a seleção soviética cresceu muito durante o regime comunista, inclusive o futebol soviético como um todo cresceu muito durante a ditadura comunista. Enfim, agora vamos falar do caso brasileiro do vídeo. A seleção brasileira e sua profunda relação com o regime militar, principalmente com o general Emílio Garrastazu Médici, que investiu profundamente na infraestrutura e no desenvolvimento da seleção, que inclusive ganhou uma Copa do Mundo durante o governo do general, a icônica Copa de 1970, que também foi profundamente favorável ao governo dos militares, usado para fins de propaganda e tudo mais. Agora vamos voltar para a Itália e mencionar o caso da seleção italiana, que foi completamente apadrinhada pelo Duce Benito Mussolini, recebendo enormes investimentos e grande apoio do Partido Fascista, em tal nível que chegou a sediar uma Copa do Mundo em 1934 e vencer a própria Copa de 34 e também a de 1938. Tudo isso também serviu, é claro, para fins de propaganda da ditadura de Mussolini. Bom pessoal, outro caso da lista é o do Napoli, fundado por fascistas na cidade de Nápoles, Itália. O clube também veio para ser uma propaganda do partido no sul da Itália. O time recebeu grandes investimentos e também muito apoio de grupos ligados ao Partido Nacional Fascista de Nápoles. Não ganhou muitos títulos, mas recebeu bastante apoio fascista mesmo assim. Enfim, agora para o próximo caso dessa lista, vamos pegar um voo transmediterrâneo, sair da Itália e ir para a Espanha. Lá, os 3 principais clubes do país estiveram envolvidos com facções políticas durante o século XX. O Atlético de Madrid era o time da capital que tinha mais ligação com o lado republicano da Guerra Civil Espanhola, assim como o Barcelona, que inclusive chegou a ter um presidente socialista que apoiava e recebia apoio aberto dos republicanos. Enquanto isso, em Madrid, o na época modesto Madrid Club de Futebol tinha uma simpatia muito grande e recíproca pela monarquia e a realeza espanhola. Assim sendo, durante a Guerra Civil o time firmou fortes laços com os falangistas de Francisco Franco. O generalíssimo, inclusive, era torcedor fanático do Real Madrid e sempre demonstrou isso abertamente. O time também costumava iniciar os jogos com a saudação falangista, o punho direito cerrado encostado na lateral da cabeça, ou com a saudação romana. De toda forma, os falangistas venceram a Guerra Civil e o Madrid voltou a ser Real Madrid. Durante o regime falangista, a equipe cresceu assombrosamente, ganhando 14 campeonatos espanhóis, 6 Champions, um Mundial e mais um monte de coisa, se firmando como o maior time do mundo, posto que até hoje pertence a Los Blancos. Bom, pouco se sabe se Francisco Franco realmente ajudou o Real Madrid na parte financeira. Não há provas a favor nem contra, mas pelo menos um empurrãozinho jurídico o regime deu ao Real, que, graças a isto, conseguiu a contratação de Alfredo Di Stéfano, o maior ídolo da história do clube, que inclusive é mencionado no hino do Real, e que liderou o time mágico do Madrid nos anos 50. Alguns clubes da Espanha também estão atualmente ligados a movimentos políticos, como o Real Madrid, que se mantém como time da realeza. O Barcelona, que segue firme em seu relacionamento com os separatistas da Catalunha.
O Raio Vallecano, firme apoiador e apadrinhado pelos socialistas. O Athletic Bilbao, dos separatistas bascos, e o Espanhol, um time catalão que é apoiado pelos antisseparatistas e monarquistas. O mesmo acontece em várias partes do mundo, como na Alemanha, onde o St. Pauli foi literalmente apadrinhado pela esquerda alemã. Ou o Zenit, na Rússia, literalmente o time pelo qual Vladimir Putin é apaixonado e possivelmente dá uns empurrõezinhos. Também podemos citar o Estrela Vermelha da Sérvia, um time que foi adotado pelos comunistas e pelos movimentos pan-eslavistas. Enfim, tem muito clube que recebe apoio de diferentes facções políticas. Não dá para citar todos aqui, então vou deixar o vídeo por aqui mesmo. Deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Até algum dia, valeu! Dotado de inteligência para governar o país, é bom chefe de família, de respeito e de bondade, nos deu a tranquilidade, fez nossa pátria feliz. Ele nasceu no sul, é o presidente Médici, é o presidente Médici, milho, garrastas,